Quem examine o panorama sociomoral da Terra apressadamente tem a impressão de que a grande nave que veleja pelo infinito segue sem rota, sem timoneiro capaz. A miséria estampa em toda parte a máscara e o esgar que a identificam como se estivesse triunfante, soberana, invencível. O galope desenfreado do sofrimento lembra fantasmagórias imaginadas por mentes exacerbadas. Calamidade, injustiça, sensualidade são lugares comuns onde quer que nos encontremos. E diante de tanto desequilíbrio, expressões convincentes de honradez esboroam-se ao impacto das circunstâncias. Eloquentes atestados de fé esfacelam-se ao contato dos testemunhos. Incontestáveis servidores do bem debandam ante a avassaladora invasão, surgindo o campo ermo, que se afigura domicílio de trasgos que escarnecem, zombeteiros dos esforços de quantos perseveram. Esse o nosso domicílio, enquanto na viagem carnal. Esse o solo pantanoso a drenar, a gleba a arrotear ao chamado do Cristo, cuja voz ressoa na acústica da calma. Quem escutou o chamado do Cristo não desfruta de paisagens ridentes coradas de sol, nem de noites formosas vestidas de estrelas. Caminha muitas vezes a sós, na multidão, cantando a melopéia da tristeza em trismos de agonias vigorosas. Desejamos melhorar a paisagem de sombras. Sofre o confronto decepcionante do que faz com o que dizem foi feito. Buscando refúgio na família consanguínea, sente-se estranho. No entanto, é imperioso que mantenhas incorruptível o ideal de amar e servir, atendendo-lhe a voz. Ninguém considerará o teu esforço, mas diante de ti está a lição da semente desconsiderada, consolando-te em silêncio. Insta no bem, ouve do Cristo e unge-te de amor pelos homens da terra que voluteiam sob o comando divino para os rumos superiores da vida. Não desfaleças, nem desesperes. Discípulo do Mestre, alça o pendão da crença, traze à noite da vida a sacrossanta esmola, da paz que balsamiza, auxilia e consola, expressando no mundo a divina presença. Perdoa a incompreensão e esquece a dor da ofensa. A luta sobre a terra é a nossa grande escola. Conduze a luz do bem, onde a treva se isola. Ama, trabalha e serve, alheio à recompensa. Embora sob a cruz seja o amor teu exemplo, a força de teu culto é o grande altar do templo, em que o teu coração se expanda, sirva e brade. Segue de pés sangrando a dolorosa via, e além da carne escrava encontrarás um dia a vitória da vida ao sol da eternidade. A disciplina é alicerce da vida. A ordem é fundamento da lei.
Quanto maior o primitivismo dos seres enfaixados no berço da evolução, com mais força registramos semelhante princípio. O minério da gleba que se acolhe é transportado sem qualquer resistência para atender às lides do progresso. O verme arrasta-se no solo, cadaverizando-se nele de modo a fecundá-lo para que a semente germine. A árvore sofre o insulto da tempestade, produzindo sem exigência em favor dos outros os frutos que não consome. A ovelha cede a lã que lhe é própria ao reconforto alheio, tremendo ante o assalto do frio. Os elementos mais simples obedecem e auxiliam sem reclamar, e todos eles, colados ainda à terra, para ela se voltam, humildes e submissos, representando crisálidas de consciência em sua expressão fetal, no colo da natureza. Todavia, o dever é diferente no homem, cuja cabeça se ergue dominadora na direção do infinito. De braços livres, não obstante chumbado a senda que perlustra, pode sentir e raciocinar, mentalizar e escolher, calcular e decidir. E porque o Supremo Senhor não gerou os filhos de sua sabedoria e de seu amor para escravos de sua casa, concede-lhes a razão com que se lhes agiganta o livre-arbítrio na formação do próprio merecimento. É por isso que, quanto mais elevado o degrau da criatura, mais ampla se lhe torna a responsabilidade na plantação e na defesa do bem. Estejamos alertas no mundo de nós mesmos, procurando aprender e servir nas bases do amor puro e da humildade, de vez que todos nós, à luz do discernimento, dispomos de liberdade para cumprir as obrigações que nos cabem perante a lei, plasmando o direito ao céu, a começar de nós, ou para cultivar a rebeldia sistemática pela qual arrasamos os talentos divinos, gerando em nossas almas os agentes do desequilíbrio que equivale na vida ao martírio infernal. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui em mais um encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Francisco Cândido Xavier, uma das penas mediúnicas mais preciosas já colocadas sobre a terra, recebeu de seu mentor, Emmanuel, ao ser apresentado a sua futura missão, 3 recomendações relativas ao seu comportamento junto à tarefa. Para que tudo se cumprisse como deveria, ele, Chico, deveria zelar pela disciplina como primeira recomendação, disciplina como segunda e terceira recomendações. Certamente que Emmanuel, sabendo das distrações do mundo, chamaria o mensageiro Francisco à responsabilidade de foco e compromisso com a missão, sendo a disciplina a faculdade imperiosa a ser observada. Hoje, em nosso encontro, falaremos sobre discípulos e disciplinas nos caminhos que nos conduzem a Deus. A palavra disciplina tem significados diversos, podendo indicar desde a obediência ao conjunto de normas e regras definidas, até o conjunto de conhecimentos relativos a um determinado ramo do saber. Em ambos os casos, a disciplina estará presente no ato de aproximação da consciência ao conteúdo e que fará a diferença quando elaboradas as ideias no cadinho interno dos pensamentos e das elucubrações correspondentes. Quando agimos no mundo, é certo que nos posicionemos em função das regras afeitas à cultura, aos traços identitários dos grupos aos quais participamos, das atividades laborais executadas e religiões às quais professamos. Todas estas, aneladas a doutrinas orientadoras, a tábua axiológica dos valores e costumes anelados. O discípulo, por sua vez, é todo aquele que está submetido à disciplina, que aprende a partir dos ensinos íncitos nesses conjuntos orientadores e que se submete, em termos de aprendizagem, à busca pelo entendimento mais profundo dos seus ensinamentos. Desta forma, é esperado que o discípulo seja uma imagem operativa da disciplina a qual
qual se vincula, sendo seu comportamento a partir da adesão modificado por ela, indicando anuência plena aos seus postulados. Um bom discípulo não só vive a experiência proposta pela disciplina, como também se torna naturalmente um arregimentador de prosélitos na medida em que busca equidade no meio social. Aceitação, engajamento, com consequente efeito sobre a ampliação dos grupos aos quais pertence. Nessa condição estariam os apóstolos, tais quais aqueles que seguiam ao Mestre na Galiléia distante há 2000 anos. Considerada a primeira força da psicologia, a escola comportamentalista funda seus conceitos no fato de que comportamentos adotados por pessoas, assim também como em animais, podem ser ajustados mediante intervenções. Se pensarmos que a disciplina exige foco e determinação para a ação e que tais aspectos poderiam ser ensinados, será que esta escola teria algo a nos ensinar sobre o processo? Iniciada nos estudos dos psicólogos burros Frederick Skinner e John Brodus Watson, em meados do século XX, essa escola preconizava que os comportamentos humanos poderiam ser moldados por aspectos não afeitos à mera dualidade mente-corpo, e sim pelas lentes do chamado comportamento operante. Emoções, ações, reações fisiológicas, linguagem, pensamento, etc. Desta forma, entendidas as variáveis em determinado contexto e modificadas as experiências do sujeito, diante delas poderia-se inferir um novo modo de resposta aos estímulos, resultando em um novo padrão de comportamento. Tal situação criaria modelos mentais do tipo estímulo-resposta, apresentando um novo modo de ser do sujeito da experiência. Contudo, quando falamos sobre aspectos do desenvolvimento do ser enquanto espíritos imortais, na busca pela iluminação, o desafio de adoção da disciplina como método de acesso a novos patamares evolutivos parece estar em um nível mais alto de complexidade. A adoção de doutrinas fundantes do comportamento e seus desdobramentos devem ser ato da consciência lúcida, mais do que meros automatismos criados por efeitos neurofisiológicos do organismo humano. Embora o hábito criado por condicionamentos tenha sua contribuição na mudança do padrão de comportamento do sujeito, o progresso intelecto-moral necessita do ato da vontade pura, nascida na compreensão de que aquele não é o melhor, mas o único caminho possível naquele momento para as conquistas almejadas. Por exemplo, se desejamos competir numa maratona, devemos criar condicionamentos físico e mental para os preparativos da prova. Certamente, nesse período, acordaremos mais cedo, mudaremos a alimentação, reduziremos algumas atividades lúdicas, focando em outro conjunto de atividades mais afeitas à preparação. A disciplina está no regramento da ação em função dos objetivos. Naturalmente, durante o percurso do treino, o desejo de abandonar o barco, desistir, buscar coisas mais simples vão aparecer. Mas nessas horas faz toda a diferença o anelo com o qual abraçamos a causa, posto que será ele a motivação para a persistência. O fato é que quanto mais aprofundarmos os esforços, menos dificuldades teremos nesse intento, denotando os louros próximos da vitória que se constrói. Não é fácil, mas é maravilhoso conquistar esse espaço de possibilidades na extensão do ser, enquanto ente de capacidades adormecidas, aguardando deliberações. Ao abraçar a doutrina trazida por Jesus, aqueles homens motivaram-se pelos assentos do reino. Porém, mesmo com a mais alta comenda prometida a cada um deles, nem todos tiveram a possibilidade de seguir na disciplina requerida o ato. Pedro, convidado a transladar as águas, afundou. Convidado ao testemunho, negou. Judas, convidado à confiança, traiu. Tomé, convidado à ciência, duvidou. Cada qual, em suas dificuldades pessoais, mostraram suas inadequações ao discipulado, ensejando ingentes esforços posteriores para o tão ansiado logro.
Salomé, tia de Jesus, esposa de Zacarias, propôs a ele a dispensação dos tronos à direita e à esquerda para os seus filhos, Tiago e João. Mas o mestre indagou se estavam dispostos a beber daquele cálice típico daquelas posições. A missão está posta. Somos herdeiros das cotas estelares e devemos nos aperfeiçoar para o encontro futuro, vestirmos a túnica do psiquismo divino e nos tornarmos plenos de luz. A doutrina nos foi dada por legado de milhares de irmãos dedicados que cederam suas vidas ao exemplo das superações, resultando em ressurreições gloriosas em plena vida, e assim apresentada a charrua dos trabalhos, da superação, das inclinações que obstaculizam o progresso, requerendo olhar para frente, ciente das grandes conquistas as quais nos aguardam ansiosas por nossa chegada. Se somos os Pedros, os Judas, os Tiagos, os Tomés, os Joões, não importa. Por certo é que somos partículas divinas, colocadas no campo da matéria, quais sementes que frutificam em solo apropriado, e o fanal é a glória. Portanto, trabalhemos. Se vier a fraqueza, reunamos força na certeza do encontro divino. Nos reergamos na força para prosseguir. Se vier a indiferença dos companheiros do caminho, iluminemo-los com a luz emergente do amor, que brotará de inesgotáveis fontes da alma decidida. Se vierem os opróbios lançados à face pelos incautos da estrada, devolvamos com rosas perfumadas da gratidão, pois eles são aqueles que nos ensinam sobre resiliência, sobre o amor e sobre o perdão. Pois assim como dizia o Mestre, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fala do que está cheio o coração, magnetismo, foco, vibração, nasce no espírito a onda mental. Toda boca sopra santidade, luz, elevação, também perversidade, obsessão. É cada um dando o que tem, seu zen, seu mal. Quer soprar da boca um sopro, um hálito de cura, promover renovação a todos, ser medianeiro da ternura, ter o coração mais tarefeiro aqui dessa doutrina. Porém vaidosamente eu não pude que eu recomece pela disciplina. Espiritismo não é pra quem quer, mas pra quem sabe o que quer. Não é labor de improvisar. Invoque uma pedra e a pedra te responderá. Quem não quer soprar da boca um sopro, um hálito de cura, promover o bem-estar de todos, ser medianeiro da ternura, ter o coração mais tarefeiro aqui dessas verdades. Mas orgulhosamente eu não pude que eu recomece pela humildade. Espiritismo não é pra quem quer, mas pra quem sabe o que quer. Não é labor de improvisar. Invoque uma pedra e a pedra te responderá. Quem não quer soprar da boca um sopro, um hálito de cura, promover renovação a todos, ser medianeiro da ternura, ter o coração mais tarefeiro aqui dessa ciência. Porém intolerante eu não pude que eu recomece pela indulgência. Quem não
quer soprar da boca um sopro, um hálito de cura, promover o bem-estar de todos, ser medianeiro da ternura, ter o coração mais tarefeiro aqui em nuestra casa, mas preguiçosamente eu não pude que eu recomece pondo a mão na massa. Para servir com Jesus na seara do Evangelho, é preciso abandonar as manhas do homem velho. O discípulo sincero, nos caminhos redentores, por enquanto encontrará mais espinhos do que flores. Esse logo desanima ao primeiro contratempo, mas se tudo corre bem, alega falta de tempo. Aquele quer cultivar amor na gleba da fé, encontrando tiririca, larga a pá e dá no pé. Outro suplica na prece, ser médium no espiritismo, quando atendido reclama, cefaleia e reumatismo. Não devemos criticar. Na terra foi sempre assim. Na hora do vamos ver, é choro do início ao fim. Mas a verdade é uma luz, soberana, clara e forte, que o homem contemplará face a face, além da morte. Aqui de nada nos vale queixa, tristeza ou desculpa. O que nos resta fazer é assumir a nossa culpa. Quem cruza os braços no mundo e o próprio tempo aniquila, de uma nova encarnação terá que enfrentar a fila. Se você tem com Jesus a bênção de trabalhar, meu amigo, siga em frente e pare de reclamar. Imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado, quando na peregrinação terrestre, para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Recordemos que o primeiro favor da proteção divina, a benefício da alma que se candidata à renovação e ao resgate no mundo, expressa-se na prisão corpórea em que o espírito, condicionado a leis orgânicas, sofre temporariamente a redução da própria liberdade. Internado no instituto doméstico, é defrontado não somente pelos afetos que lhe estimulam a caminhada, mas também pelas algemas das aversões profundas que assomam os laços consanguíneos, liquidando antigos débitos. E da infância à juventude, e da mocidade à velhice fisiológica, a alma é surpreendida de 1000 modos diferentes por dificuldades e dissabores, aflições e feridas, a conta de lições preciosas que lhe conduzem o entendimento à paz e à sublimação. Não te iludas nos dias rápidos com que a experiência humana te favorece. Aprendamos a recolher pedras e espinhos, como quem sabe que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, riquezas de nossa marcha. A educação é longo processo de trabalho entre o dever e a disciplina, em que a dor é sempre a nossa mestra prestimosa e benevolente. Se esposaste, assim como Cristo, a senda de redenção, ergue o pensamento ao alto e segue, estendendo o bem. Não te esqueças de que Ele mesmo, nosso divino Mestre, não viveu entre os homens sem perseguidores e adversários, mas dos inimigos gratuitos que lhe feriram o coração, fez a moldura sublime para o amor que nunca morre, do qual envia até nós, cada dia, a luz que nos clareia a romagem
para a vida imperecível e triunfante. Havia em uma das muitas aldeias da antiga Pérsia uma cortesã por nome Madeia, por cujo corpo inúmeros homens deixaram-se seduzir ao custo de vidas perdidas, inundadas em paixões avassaladoras, abandonados nos pesadelos da ausência de reciprocidade da malfadada mulher. Cotada por imunda, Madeia tornara-se proscrita dos meios sociais, bastando a sua chegada para que o alarde se fizesse sonoro e impropérios derramados sobre a sua face tornassem impossível a sua presença naquele recinto. Contudo, apesar da situação desagradável na qual vivia, Madeia arrecadava fundos e mais fundos com os quais construíra suntuoso palácio, digno dos mais nobres príncipes do reino. Se não gozasse das benesses do apoio público, certo que fruía de confortável vida, regada de apupos dos amantes, capitoso vinho que jorrava de inexauríveis fontes e manjares de inigualável sabor, servido à mancheia nas celebrações constantes realizadas nos imensos salões pertencentes à cortesã. Um alto preço pagava Madeia pela vida que escolhera para si. Mas nem sempre fora assim. Ela nascera em uma aldeia humilde, ali próxima, afeiçoara-se à família, a qual aprendera desde cedo a amar. Fora prendada filha de uma prole numerosa, assumindo aos seus cuidados a educação dos mais jovens, posto que tornara-se letrada às custas de ingente esforço pessoal. Era admirada e tida como partido de alto valor para jovens que cobiçavam esposas que tivessem uma fração daqueles predicados. Crescer em leveza e formosura, tornando-se aos olhos de quem a visse a predição do próprio pecado, posto que a beleza estuava exuberante à medida em que se tornava mulher. Certo dia, em um daqueles humilhantes episódios que fazem corar a humanidade de vergonha, a sua aldeia foi invadida por salteadores em busca de riquezas, os quais, mancomunados com poderosos locais, subornados por pequenas sacolas de ouro, não encontraram nenhuma resistência. Avançaram sobre a honra de mulheres, assaltaram e pilhavam sob os escombros das ruas aqueles que tentassem fugir das suas garras. Não foi diferente quando chegaram ao lar de Madeia, tendo o chefe da turba Ignara logo se apaixonado perdidamente por ela, tomando-a por futura esposa. A menina chorava e seu peito vazio de esperança tornou-se um vale seco de amargura e temor. A destruição foi total. Cidades arrasadas pelo furacão da incúria e jovens tomados por escravos foram jogados aos calabouços imundos a serviço daqueles temíveis homens. Madeia então jurou que enquanto vivesse faria de tudo para recuperar aos seus a dignidade perdida, roubada sem piedade por cães salteadores a serviço do mal. Tornou-se então cortesã, após infrutíferas tentativas de fazer riqueza com todos aqueles talentos que lhes assegurariam certamente uma vida honesta e digna. Considerava-se em guerra e a arma mais poderosa que possuía fora justamente aquela que usou para anular os poderes do títere que a tomou por esposa, vendo vitoriosa definhar ante o passar inclemente dos anos, posto que já era de idade provecta quando da ocorrência de tais acontecimentos. Mas a alma de Madeia não era repasto confortável e toda vez que podia imaginar-se vivendo em outro espaço, de outra maneira, logo era transportada aos tempos outros, daquele passado fruído com espessa alegria, fazendo a tristeza chegar como noite trevosa sobre ela, tomando-a de uma melancolia sem fim. Certa feita, um comerciante que passava à frente da janela anunciava um poderoso elixir, mediante o qual aquele sentimento de tristeza seria eliminado para sempre, dando lugar à mais perfeita tranquilidade. Interessada em mais saber sobre o tema, pediu que um dos seus empregados fossem até a porta e chamassem o mercador. Aproximou-se dele pedindo explicações sobre os efeitos de tão milagrosa substância. Eli, contudo, foi econômico em suas palavras. A substância que carregava era capaz de tudo aquilo. Poderia, de fato, transformar a vida de quem a possuísse.
Porém, ele não sabia como eram seus efeitos. Fora-lhe passada por um velho moribundo que encontrou pelo caminho, o qual lhe ofereceu dizendo que aquela porção deveria ser tomada, e aquele que a tomasse deveria observar uma série de procedimentos que fariam com que os seus efeitos fossem notados. Tirou um velho pergaminho do bolso e estendeu até Madeia, que o tomou com ávido desejo. Lá estavam escritas sentenças que falavam de coisas das quais Madeia já ouvira falar em outros tempos e outras que já houvera experimentado. Eram assertivas que deveriam ser seguidas caso o paciente quisesse, de fato, melhorar. As sentenças eram: a única forma de livrar-se de qualquer tristeza nesse mundo é amar. E quando amar, esqueça-se do corpo e deixe o amor fluir do coração. Quando amar, considere que o amado é a fonte principal da sua felicidade. Quando amar, sinta a presença de Deus, acariciando a terra com delicadeza, abraçando toda a criação, sem excluir ninguém. Quando amar, lembre-se dos seus inimigos, envolva-os em seu amor e liberte-os para que sigam livres das amarras de quaisquer impedimentos. Quando amar, sinta o hálito doce das manhãs, como o sussurro de Deus em seu ouvido, dizendo para prosseguir na tarefa iluminada da sua vida. A única porta de saída é o amor. Quem o possuir será livre. Madeia tomou de um ímpeto que pensava extinto em sua vida, contudo obtemperou. Se o Senhor recebeu de mãos tão generosas o remédio da sua felicidade, por que traz para mim uma reles mulher posta à sarjeta da dignidade? O homem olhou a pobre mulher, uma lágrima escorreu pelos seus olhos, baixou a cabeça e disse em tom desesperançoso: simplesmente tentei, mas não consegui. Madeia, sem perguntar quanto o homem do caminho pedia pelo misterioso remédio, apressou-se em pegar em um armário um vaso de imenso valor, passando às mãos do homem, juntamente com uma bolsa, a qual possuía documentos de inúmeras posses, tornando-se, a partir de então, despossuída de tudo, livre para seguir adiante nas observações do velho pergaminho. Tomou o vaso da substância, colocou um manto sobre os ombros e partiu. Madeia, afinal, encontrara os tempos idos nos quais apenas dava de si em nome de algo que agora entendia ser o amor. Dedicaria agora todos os dias restantes da sua existência a viver aquele amor preconizado naquelas recomendações, partiu verdadeiramente feliz. Quando já estava a considerável distância, que esgotara todas as moedas jogadas nas necessidades do caminho, tomou o vidro com a substância e qual não foi a sua surpresa, o vidro estava vazio. O homem a enganara e mais uma vez perdera tudo. Madeia sentou-se a chorar, lamentando o ocorrido quando percebeu que um velho a observava. Enxugou as lágrimas, posto que houvera se transformado em exímia ocultadora de sentimentos, encarando aquele que a essa altura já estava a seu lado. Sentindo uma certa proximidade, contou sem revolta o ocorrido e, para sua surpresa, recebeu um sorriso do homem que agora, sem as máscaras das primeiras impressões, fizera-se parecido a alguém que já conhecia e por um instante pensou ter ao seu lado o amado e saudoso pai, ali, bem na sua frente. Ante a incontida alegria da jovem, o velho Melquias falou: Madeia, recebeste o vaso de milagrosa substância e provaste o teu valor, quando ofertaste tudo o que possuías para obter a felicidade ali contida, a qual só poderia ser obtida mediante a vivência do verdadeiro amor. Contudo, percebeste que fora enganada, e agora choras a perda dos bens que, à custa de sofrimento, arrecadaste na vida. Observa, menina, que em verdade nenhum remédio, por mais poderoso que seja, poderá lhe trazer a felicidade procurada. Ele é apenas uma forma de tangibilizar o que não pode ser tocado. Ao lhe oferecer um vaso vazio de qualquer espécie, aquele homem deu-lhe a chance de voltar ao passado e continuar a sua vida de onde parou. Não precisa de remédio, vives as orientações que recebeste e serás muito feliz. Madeia percebeu o alcance da mensagem, afinal ela queria apenas amar como dantes, fruindo assim a sua verdadeira felicidade. Anos e anos se passavam. Madeia, sem arrefecer um minuto, tornara-se luz para a aldeia onde agora vivia, inspiração para os caídos, era remédio para os doentes, vivia a expressão clara daquela forma de amar. Longe dali,
Bem longe dali, um pai dizia assim ao seu filho: Filho, é hora de partir. Vá e fale deste amor à terra. Plante as sementes nos corações vazios de esperança, pois sabemos que agora a humanidade já é capaz de amar. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim e aonde vou, por onde irás, irei também. Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá seu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz. Ao homem triste que se rebelara contra as imposições da disciplina, Deus permitiu que ele pudesse escutar de surpresa as notas e lições da natureza no âmbito de sala pequenina. Contrariando as queixas que ele ouvira, disse-lhe grande mesa: eu fui aos ares livres da floresta, um palácio vibrante em júbilos de festa, entre ninhos e pássaros cantores. Que músicas de paz, que beleza de flores. Veio, porém, um dia, um homem de machado, decepou-me sem dó, e depois de entregar-me à serraria, onde amarguei desprezo, lama e pó, vendeu-me para outro companheiro. Era um singelo carpinteiro, que me malhou durante muitas horas, para que eu seja a mesa em que te escoras. O mármore do piso exclamou de improviso: adorava meu berço em formosa montanha. A minha independência era tamanha que não sei descrever.
Descendente de lindas pedras raras, formamo-nos em séculos de luta. Um homem, certa vez, descobriu-nos a gruta, separou-me dos meus. A força me arrastou sobre os seus próprios passos. Conduziu-me à oficina, fez-me em vários pedaços. Depois disso, vim eu, de revés em revés, até fazer-me escravo e servir aos teus pés. A lâmpada informou sem pretensão, a fim de combater a escuridão e doar-me em vida e luz, sem o menor desvio. É necessário que me ajuste ao fio que me guarda e conduz. Um belo jarro à frente esclareceu humildemente. Foi um bloco de argila, sossegado e feliz numa gleba tranquila. Quando fazia sol, adorava mirar as borboletas e sentir os perfumes de próximo jardim. E à noite, admirava os vagalumes que acendiam lanternas para mim. No entanto, certa feita, valente caçador de barro fino, arrancou-me do lar e mudou meu destino. A calor desumano em fúria desumana, que enlouquece e que arrasa, mumificou-me em fria porcelana para enfeitar-te a casa. Nisso, falou a antiga porta. Nunca pude viver como quisera. Devo permanecer em todo instante à espera de ordenações e impulsos que me dás, a fim de resguardar-te os bens e garantir-te a paz. Protegendo-te a vida, cabe-me obedecer e sempre obedecer, para cumprir contigo o meu próprio dever. Houve silêncio, e o homem transformado fitou lá fora o chão recentemente arado. Depois ergueu o olhar para os astros distantes e exclamou para os céus em êxtase profundo: Sê bendito, Senhor, pela escola do mundo. Tudo que serve, apoia, aprimora e ilumina, tudo que a evolução entesoura e contém, vejo agora na luz da disciplina. Ajuda-me a servir para o infinito bem. Valoriza, Senhor, os dias meus, e por tudo que a vida me oferece, seja no dom da fé por bênção que me aquece, ou na fonte do amor que me renova e ensina, obrigado, meu Deus. Somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso que estás no céu. Esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atendendo às nossas ilusões e os nossos caprichos. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador. Seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações. Sempre que alguém faça algo conosco e nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor. O pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para nossa casa. Esquecemo-nos de que, ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas. Mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo.
No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixeis cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo. Contudo, rogando ao Todo-Poderoso junto ao inefável companheiro, livrai-nos de todo o mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da terra, os cristãos incrédulos que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, que é enfermiço ou semimorto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme? E participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Ao coração,
ternura ao lidar com cada irmão. Um missionário do amor, um mensageiro em ação, com psicografias que aliviam a dor do coração. Disciplina, disciplina, é o que pediu seu mentor, o Espírito Emmanuel, o seu orientador. E nessa luta incessante fez sua parte com louvor, e a espiritualidade o retribuiu com muito amor. Amor de Deus, Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Nasce o mestre na manjedoura do coração. Sorri divinamente entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão, à luz da estrela da fé. Desenvolve-se dia a dia sob os cuidados da alma. Alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Movimenta-se desde então no cosmos individual, aproveita sentimentos singelos, como se valeu de pescadores humildes, e começa o apostolado da conversão do aprendiz. Devolve movimento no coração paralítico, restitui a visão aos olhos enganados, limpa a lepra do mal ao pensamento invigilante, equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas, revela-lhe a lei do amor acima dos códigos humanos, transforma-o dia a dia pela divina atuação. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus. Revela-lhe um mundo maior, glorificando o sacrifício. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Eleva-lhe a estatura, semeando entendimento. Atingindo o calvário das responsabilidades interiores, quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas, é o mesmo Senhor nascido no presépio íntimo, que o ampara no monte do crânio, concedendo-lhe serenidade para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda em turbilhões de luta, a sofrer amando, a orar construindo, a morrer perdoando, para que em pleno infinito da ressurreição eterna haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria celeste sobre as dores terrenas, e a nova bênção resplandeça no círculo das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35.
Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há também ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento. Senhor, que seja eu a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de mim além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em mim a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a minha felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde, a como queiras, hoje, agora e para todo o sempre. Que seja assim. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás. Exige confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxuga suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender.
que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo